Ah, boa. Na aula passada, não lembro se vocês se lembram, mas a gente terminou com a ideia de que no indutivismo, o que faltava no indutivismo, e por isso que a gente fez uma crítica a esse método científico, era uma abordagem em que a gente pudesse considerar a teoria em todo o processo de construção do conhecimento. E no indutivismo a gente não pode, né? Porque a gente não pode usar a teoria. Primeiro a gente tem que fazer as observações singulares, né? Dos fatos, livres de teoria, livres de vieses, livres de preconceitos, né? E só depois, a partir da observação de padrões, né? Nos fatos que a gente geraria uma teoria. Só que no final da aula a gente viu que isso é impossível. É impossível a gente fazer uma observação de um fato sem teoria. Então a gente precisaria de um método em que a teoria estivesse presente em todo momento, porque nós estamos sempre imersos na teoria, né? E hoje, então, a gente vai ver um método que é mais permissível, né? Que dá para a gente usar a teoria o tempo todo. Deixa eu abrir aqui para eu escrever umas coisas para vocês. Abrir uma telinha. Tá. Ah, não, posso abrir por aqui, né? Peraí, gente. Peraí que deu um tilt. Então, olha só, eu vou anotar aqui na nossa luzinha duas informações teóricas, tá? Então, essas informações nós não é uma informação, não é uma observação, é uma informação teórica. A primeira é que regiões diferentes do mundo possuem climas diferentes. Então, isso aqui é uma informação teórica que eu posso ter pego na literatura, por exemplo, na literatura científica, qualificada. Eu posso ter feito essa observação eu mesmo, né, viajando pelo mundo, tá? E a segunda informação, que também é uma teoria, né, que vem da literatura, é, é, é que em climas diferentes, os organismos desenvolvem características. Nossa Senhora. Características diferentes. Vocês podem concordar ou discordar dessas informações, tá? Mas aqui a gente vai assumir essas informações como premissas. Então, temos duas premissas aqui, tá? O que são premissas, pessoal? Premissas são verdades temporárias, que a gente assume como verdadeiro, né? É, claro que se a gente tiver mais informação para reforçar essas premissas, melhor. Mas para o nosso exercício, a gente está assumindo isso aqui como uma verdade, tá? E aí, minha pergunta para vocês é: se vocês olhando essas duas premissas, né? Que região diferentes possuem climas diferentes. Dois, que em climas diferentes organismos desenvolvem características diferentes. Qual conclusão vocês podem chegar a partir dessas premissas teóricas?
Eu vou chutar bem chutado, assim. É isso que a gente está fazendo aqui, cara. Para a gente ter noção de que a gente precisa analisar organismos em diferentes regiões, tipo, em diferentes situações, igual o indutivismo previu, igual a gente viu na aula passada. Uhum. Mas assim, minha dica para você é se atentar às premissas. Então, do tipo assim, Cadu, se regiões diferentes possuem climas diferentes, e, vou até escrever aqui, se regiões diferentes possuem climas diferentes, e climas diferentes, em climas diferentes, organismos desenvolvem características diferentes, então, fale de Hermes. Não, então, nessa lógica, os mesmos organismos em regiões diferentes terão características diferentes. Perfeitamente. Exatamente. Exatamente isso. Então, a nossa conclusão é que em regiões diferentes, os organismos serão diferentes. Tá. O que a gente fez aqui, usando esse tipo de argumento aqui, que é o argumento de tipo C, premissa 1, premissa 2, então, conclusão, é o que a gente chama de silogismo, que vem lá de Aristóteles, né? Aristóteles usava essa forma de argumentação. E a gente fez esse exercício aqui sem nenhuma observação dos fatos. Isso é um exercício teórico, é um exercício argumentativo puro, tá? Não tem nenhum fato envolvido, eu estou assumindo premissas como verdadeiras e chego a essa conclusão, tá? Ou melhor, eu deduzo a partir das premissas uma conclusão, tá? Então o que a gente está fazendo aqui é uma dedução. Dedução. Era basicamente o que o Sherlock Holmes faz, né? Ele deduz a partir de premissas ou ali de observações que ele faz, conclusões. Essa conclusão, para nosso efeito aqui, a gente vai chamar então de hipótese, tá? Lá para o Aristóteles seria uma conclusão, mas aqui a gente vai chamar de hipótese. Então, o que é uma hipótese, pessoal? Uma hipótese a gente vai ver com mais calma na próxima aula, mas a hipótese é uma possível verdade, né? Eu não sei se em regiões diferentes os organismos serão diferentes. Eu ainda não sei, né? Mas eu concluí isso, eu hipotetizei, eu deduzi a partir de algumas premissas, tá? E até aqui tudo teórico. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um avião, sair em outra dimensão, para um mundo onde não há pandemia, e a gente vai olhar alguns dados, a gente vai coletar esses organismos para poder saber se essa hipótese, essa possível verdade, ela ela vai ser corroborada ou se ela vai ser refutada, tá? E esse mundo, essa outra dimensão, é o espaço virtual. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, uma telinha semelhante que a gente viu na aula passada. Vocês me respondam, por favor. Aqui a gente foi para o ambiente A, né? A canetinha está escrevendo. Então, esse ambiente A. E eu queria que vocês me dessem características desses organismos, tá? De uma espécie X. Qual a característica desses organismos nesse ambiente?
Estão aí, pessoal? Vini, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu queria que vocês me falassem características desses organismos aqui nesse ambiente. No ambiente A. Eles são azuis. São azuis. São azuis e são paralelepípedos, né? Isso. Ótimo. E agora, no ambiente B? Azuis e cilindros. Cilindros. Ótimo. Então, assim, com essas duas observações, a minha hipótese, ela está sendo corroborada, não está? Ambientes diferentes, regiões diferentes, organismos com características diferentes. E agora? Continua. Concordam? Que nossa hipótese continua sendo verdadeira? Sim. B, C, D. Continua ainda, né? Então, a gente já visitou 3 regiões desse mundo paralelo. E nossa hipótese continua sendo verdadeira, né? Até que a gente chegou aqui nessa região E. O que aconteceu aqui? Alguém pode explicar para mim? Eles se misturaram, né? Isso. Então, a gente chegou num ambiente, numa região E, que eu tenho organismos que são muito parecidos com organismos de 2 outras regiões, né? E aí, a nossa hipótese continua sendo verdadeira, que ambientes diferentes terão organismos com características diferentes? Sim. Sim, né? Continua sendo verdadeira. Mas isso faz aí alguma luzinha acende na cabeça de vocês em relação a essa observação? Porque, tá, os organismos são diferentes, mas eles são parecidos, iguais também. O que vocês acham? Como vocês explicariam essa situação aqui? É a região que esses organismos estão, tipo, quando eles estavam separados. Agora que eles estão juntos, é porque as regiões também são parecidas? Muito bom, Camille, né? Muito Isso. bom, Camille, muito bom. Veja só, então a Camille deu uma explicação para esse fenômeno aqui. Essa explicação, nós sabemos se é verdade? Não sabemos. Então vai ser uma nova hipótese, né? Então a gente pode agora tratar isso como uma hipótese e, de novo, ir para o campo, coletar, observar os fatos, coletar os dados e corroborar ou refutar essa nova hipótese. Entenderam? Entenderam como funciona, mais ou menos, esse método? Isso é muito interessante porque que a gente viu aqui que o método dedutivo, em geral, ele o que se descobre, né, o conhecimento que ele é gerado, ele pode ser tratado como uma nova hipótese também, tá? E isso dá para a gente uma sensação positivista da construção do conhecimento científico, como se o conhecimento científico então tivesse uma direção, como se ele caminhasse para alguma direção, se ele estivesse caminhando, tá?
Isso que a gente chama de positivismo. Tudo bem, pessoal? Muito que bem. Então, acho que é esse exercício. E a gente viu bem como funciona essa coisa do dedutivismo, né? Vamos voltar aqui no nosso esquema. Então, a gente tem premissas teóricas, vai para o campo, faz observação, premissas teóricas, deduz uma hipótese, vai para o campo, faz observação, corrobora ou refuta. Dependendo do resultado, novas hipóteses serão geradas. E aí, de novo, coleta os dados, corrobora ou refuta. Quando eu falo no nosso exercício que a gente foi para um mundo desconhecido, paralelo, é a mesma coisa, tá, gente? Do que ocorre na ciência. Por quê? Sempre nós estamos olhando para mundos desconhecidos. Então, não faz sentido pesquisar o que já é conhecido. Sempre a gente vai olhar para mundos desconhecidos. Então, é como se fosse um mundo paralelo mesmo, um lugar que nunca ninguém pisou, né? Tudo bem? Então, é isso que a gente chama de dedutivismo. E esse método, ele foi uma reação natural àqueles problemas lá do indutivismo que a gente viu, porque aqui a gente pode usar a teoria em todos os momentos, né? E ele foi desenvolvido principalmente de forma mais sistemática por um filósofo chamado Karl Popper, tá? Que viveu no século XX. Eu não sei se vocês assistiram a aula 4 lá da História da Ciência, mas lá a gente fala de Karl Popper, né? Que é esse filósofo da ciência que desenvolveu esse método que chamava falsificacionismo ou falsacionismo. As pessoas usam palavras diferentes, tá? Mas vou até anotar aqui, porque como a gente não... Então, a sistematização do método dedutivo vem por esse filósofo chamado Carlos Popper. E a ideia do falsificacionismo. Tentando falar para vocês de forma melhor, né, o que é falsificacionismo, na verdade, é justamente essa ideia de que você tem hipóteses e que você pode refutar essas hipóteses. Mas a gente vai elaborar melhor mais para frente, tá? E além de falsificacionismo, tem pessoas que chamam de racionalismo crítico, de ciência hipotético-dedutiva, né? Tem outros nomes que esse método pode ter. As pessoas usam bastante método hipotético-dedutivo, que você deduz uma hipótese. Tá? E esse método também ele tem por objetivo criar visões de mundo, né? Explicações científicas, com aplicações técnicas, ou seja, criar declarações gerais. Lembra que eram as declarações gerais? Que eram as leis, as teorias, as regularidades, né? Então, esse método também tem por objetivo, esse é o objetivo, é aí que a gente quer chegar, né? Criar um corpo de conhecimento, né? Só que ele é diferente do, do indutivismo. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui com uma forma bem legal da gente ver essas diferenças. Do indutivismo, a gente partia da observação dos fatos. Então, a gente partia do mais específico, que eram os fatos, que são as declarações singulares, que são fáceis de serem observadas, fáceis de serem mensuradas, né? Difíceis de discordar, contra fatos não há argumentos, né? E a partir dos fatos, a gente ia construindo uma declaração geral, que era a teoria, né? A regularidade. Então, a gente pode pensar como um triângulo invertido, né? Então, a partir do mais específico,
a gente chega à declaração geral, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma indução, indo nesse sentido aqui, ó, dos fatos para a teoria. Tá? Agora, no dedutivismo, o que, que acontece? A gente pode usar a teoria o tempo todo. Então, a gente parte da teoria, ou seja, do mais geral para a hipótese. E essa hipótese vai levar a gente a quê? A observação dos fatos. Então, nesse sentido aqui, tá? Então, a gente pode representar esses dois métodos científicos como triângulos em pés ou invertidos, né? E por isso que é importante a gente ter o conhecimento teórico. É importante a gente estudar para fazer ciência, né? Porque a partir daquilo que a gente conhece é que a gente vai fazer a observação, gerar novas hipóteses, fazer novas observações, né? Deixa eu anotar aqui. Que, então, isso aqui é o indutivismo. E esse, então, seria o dedutivismo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro para vocês? Tá tranquilo, Vini? Tá? Massa. E aí, lembra, né? Esse processo aqui, ó, de fatos para teoria, no indutivismo, ele é governado por regras. Já no dedutivismo, a passagem, né, da teoria para, vou colocar aqui no meio, as hipóteses. Então, a gente tem dois passos aqui, né? E das hipóteses para os fatos, é feito em dois passos, né? Esse método. Da teoria para as hipóteses, a gente não tem regras, tá? Não importa. Então, a gente vai falar assim que esse processo aqui é um processo relaxado. Agora, das hipóteses para o fato, é extremamente rigoroso. Ou também existem regras, tá? Então, é legal porque no dedutivismo a gente tem uma parte onde entra a nossa criatividade. Então, vou dar dois exemplos para vocês históricos de geração de hipóteses de maneira relaxada. O primeiro deles é sobre a descoberta dos anéis aromáticos de benzeno por Kerkulé, que era um químico. Ele estudava esses compostos aromáticos no laboratório e até então não se sabia. Ele sabia que esses compostos eram feitos por muitos átomos de carbono, mas ele não conseguia decifrar a estrutura dessas moléculas. E aí ele trabalhou por muitos anos tentando desvendar essa estrutura, né, das moléculas de benzeno, né, dos compostos aromáticos. E aí teve um dia que ele trabalhou normalmente de manhã como um dia comum. Ele foi para casa, almoçou e aí depois do almoço ele fumou um charuto e ele deu uma cochiladinha. Vocês já deram uma cochiladinha depois do almoço? É muito bom, né? Aí ele deu essa cochiladinha depois do almoço. E durante essa cochilada, ele sonhou com várias cobras. E essas cobras, elas mordiam o próprio rabo. E quando ele acordou desse sonho, ele então
hipotetizou que os compostos aromáticos eles eram carbonos formando anéis desse tipo, tá? Uma coisa que ninguém nunca tinha pensado nisso. Até então, os átomos de carbono poderiam se ligar em anéis, eles eram só lineares. E aí ele teve essa sacada dormindo. E aí, logo, né, depois ele já foi para o laboratório, começou a coletar mais dados, né, e corroborou essa hipótese, né? Então, essa história mostra muito bem como o processo de geração de hipóteses é relaxado, né? Enquanto que depois que ele já tem hipótese em mãos, aí ele tem que ir para o laboratório, né? É super rigoroso, condições controladas para testar a hipótese dele, tá? Um outro exemplo muito legal é legal porque é no campo da biologia, né? Na época do Darwin, Darwin era um grande naturalista, depois a gente vai estudar, né, a história dele. Mas na época dele também tinha um outro naturalista inglês que chamava Alfred Wallace. E esse cara, ao contrário do Darwin, ele não tinha muito dinheiro, sabe? Darwin era um cara rico, né, gente? Já o Wallace não, é um cara pobretão, mas ele conseguiu viajar para alguns lugares do mundo. Ele veio, inclusive, para o Brasil, coletou dados aqui na região amazônica, né? Fez um puta de um esforço. E aí, quando ele estava voltando, né, dessa viagem para Inglaterra, ele falou assim: agora eu coletei meus dados, vou escrever minha tese, né? O navio que ele estava afundou e ele perdeu todos os dados, tá? Todos os dados que ele tinha coletado aqui se perderam. Ele conseguiu salvar pouquíssimas coisas, né, depois desse naufrágio. Enfim, perdeu anos de trabalho. E aí, o que ele fez? O que a gente faz, né, gente, quando a gente tem uma invertida dessa, quando a vida dá uma invertida dessa na gente? A gente começa tudo de novo. Só que em vez de voltar para o Brasil, falar, não vou voltar para esse país que me dá muito azar. Ele foi para a Malásia, né, que é já lá no Oriente, né, e começou a coletar lá os dados de novo. Só que o Wallace nunca foi um cara de muita sorte, né, engraçado, né? Além de não ter dinheiro, era azarado. E na Malásia, ele pegou uma malária. Malária é aquela doença, né, transmitida por um protozoário, né? Qual que é o nome? Não lembro. Um protozoário. E esse protozoário, ele tem um ciclo de vida que de 3 em 3 dias ele rompe as hemácias, né? E quando acontece esse rompimento de hemácias, o corpo tem uma febre. Então, de 3 em 3 dias, a pessoa tem que estar com malária, tem febre. Inclusive, eu acho que malária é tratada com cloroquina, viu? E essa pessoa tem febre, por isso é chamada de febre terçã. E dizem que é uma febre muito forte. Então, o Wallace estava nesse processo aí de ter febre de 3 em 3 dias, né? Foi picado lá pelo mosquito, pegou malária, febre terçã. E numa dessas febres, na vertigem dessa febre, ele visualizou um processo chamado hoje de seleção natural. Ele sonhou com isso e visualizou o que seria, então, o que explicaria a diversidade de espécies que existem no planeta, numa febre. E aí ele sabia que lá na Inglaterra tinha um cara, que era o Darwin, que estava pesquisando isso há 200 anos. Ele falou, vou escrever uma carta para ele, né? Porque vai que meu sonho está certo. Que minha vertigem está certa. Escreveu para o Darwin, falou, Darwin, olha só, descobri esse processo aqui que chama seleção natural. O Darwin falou, o quê? Como assim? Eu estou pesquisando isso há milhares de anos, né? E o Darwin já sabia que isso acontecia também, né? Enfim. Em 1858, um ano antes do Darwin publicar o famoso livro lá chamado A Origem das Espécies, que é um ponto
de inflexão na biologia, na história da biologia, um dos momentos, é o momento mais importante, na verdade, em toda a história, né, da nossa área de conhecimento. Um ano antes da publicação desse livro, o Darwin e o Wallace publicaram juntos um artigo explicando o que seria a seleção natural. Tudo isso veio de um sonho, de uma vertigem, de uma febre, tá? Ou seja, essa, então, até então, na época, uma hipótese, né, ela foi gerada de forma extremamente relaxada, né? E depois vem aí mais de 100 anos, 150 anos, né, de trabalhos em cima disso, corroborando essa hipótese, né, até a gente chegar hoje. Então, o que eu queria falar para vocês é que o processo de geração de hipóteses no dedutivismo é extremamente relaxado. Porém, o processo de teste da hipótese ou de verificação, né, da hipótese é extremamente rigoroso. E quando a gente olha, então, para esse método, né, de fazer ciências, de fazer ciência, né, a gente consegue, a partir desse método, também criar o que a gente chama de critério de demarcação. E a gente vai falar sobre isso agora. Critério de demarcação. Naquela época mesmo, do Karl Popper, se buscava muito por uma forma de distinguir a ciência de outras atividades de conhecimento humano, né? E o Karl Popper, então, sugere que esse método, né, ele também poderia ser utilizado não só para construir o conhecimento, mas também para demarcar o que é ciência e o que não é ciência. E aqui a gente então chega ao conceito de hipótese científica. O que é uma hipótese científica segundo esse método, né, hipotético dedutivo? O que vocês acham que é uma hipótese científica? Pensando nesse método dedutivo. Vocês conseguem fazer esse link? Uma hipótese é o resultado de uma premissa? Sim, exatamente. Ela vem de premissas, né? Vem da teoria ou de observações anteriores, né? Exatamente. Mas, para ela ser científica, para uma hipótese ser verdadeiramente científica, ela deve ser passível de ser testável, né? Então, uma hipótese científica não significa que é uma verdade ou que é um conhecimento corroborado, que às vezes as pessoas confundem muito, né? É interessante que na nossa vida enquanto leigo, esses termos eles estão todos misturados, né? O que é hipótese, o que é teoria. Então a gente usa a palavra teoria no lugar de hipótese, a gente usa hipótese científica como no lugar de conhecimento corroborado cientificamente. E não, tá? Uma hipótese científica é apenas uma afirmação, né? Uma declaração passível de ser testada. Né? Então, elas são geradas a partir de premissas. Elas são geradas a partir de premissas. Mas o ponto, o cerne para a definição da hipótese científica é que ela precisa ser passível de teste. A gente deve ser capaz de testar essa hipótese, né? Vou colocar aqui, ó, eu fiz o ano passado para vocês anotarem aí, ó, bem bonitinho. O texto
remover essa caixinha. A definição aqui, tá, gente? Definição. Pra gente ler junto. Então, hipótese científica. Eu quero mexer isso aqui de lugar. Uma hipótese é científica se e somente se ela pode ser empiricamente falsificável. Ou seja, empiricamente significa que a gente deve ser capaz de medir coisas, observar, pesar, enfim, né, de coletar dados, números, gerar números para falsificar essa hipótese. Ou seja, existem circunstâncias empíricas imagináveis nas quais a hipótese pode ser refutada. Tá? E por isso esse método é chamado de falsificacionismo. Por quê? Porque é considerado ciência aquilo que é passível de ser falsificado. Né? E isso tira todo o foco daquela questão da ciência enquanto verdade. Né? Então, ciência não é verdade, ela é aquilo que é passível de ser falsificado. Né? E isso é um critério de demarcação do dedutivismo. Né? Tô vendo o comentário de vocês aqui. Coitado da Emily. Ô, Emily, é a da situação da maioria aqui, né? Dos BR, dos PTBR. Tá? Pois é, né? Ele Pois se é. daria bem aqui no Brasil. Parece que tem 11 pessoas que ficaram bilionárias na pandemia no Brasil. Uau! Que legal, né? É um grupo seleto, né? Que não fazemos Interessante, parte. né? Não fui eu. Não fui eu Pena, mas também. não Se fui tiver eu. alguém aí, viu, gente? Se tiver alguém aí, ajuda nós. Manifeste, por favor. Acho que eu já tinha até trocado de nome para nunca mais ser encontrado. Nossa, eu Bem nem isso mesmo. estaria dando aula mais aqui, gente. Então, gente, esse critério aqui de demarcação, né? Então, a possibilidade de você falsificar, né, a hipótese, mais importante que a verificação é a falsificação da hipótese, ele vai separar para a gente o que é e o que não é ciência. Vai separar a ciência como atividade humana de conhecimento das outras atividades, da religião, da pseudociência, da metafísica. Tá? Fica um critério claro de demarcação. E isso era interessante naquela época. Tá? Hoje em dia, esse critério de demarcação ele é super nebuloso, sabe? Se discute ainda se é possível separar a ciência das outras atividades humanas. Tá? Mas naquela época foi importante. Tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma hipótese. Vocês podem falar assim, não, mas toda hipótese é falsificável. Né? Toda declaração a gente pode falsificar. Mas, por exemplo, se eu escrevo aqui para vocês, ó, o universo é governado por amor e ódio. Isso é uma declaração, né, que a gente pode tratar como uma hipótese, mas é possível falsificar essa hipótese? Existem quais dados a gente coletaria para falsificar essa hipótese? Existe alguma maneira da gente... Não existe. Né? Como que a gente vai medir? Boa, é exatamente isso, Vanessa. Como que a gente vai medir o amor? Qual é o número, né, que a gente pode atribuir ao amor, ao ódio? Não tem. Não tem.
Será que quando os planetas estão se distanciando, eles estão se odiando? Se eles estão se aproximando, eles estão se amando? Não dá para dizer. Então, isso aqui é uma hipótese que não é científica. É uma forma de conhecimento? É uma forma de conhecimento, mas não é um conhecimento científico, segundo esse critério de demarcação do dedutivismo. Tá? Bem, pessoal, e aí a gente vai chegar, a partir desse critério de demarcação, então, que ele é focado na falsificabilidade das hipóteses, a gente vai chegar a uma conclusão que, e aí as nossas pesquisadoras aí profissionais vão poder dizer se eu estou mentindo ou não, tá? Mas a conclusão que a gente vai chegar é que as hipóteses científicas são necessariamente arriscadas. O que eu quero dizer, gente, que a vida de fazer ciência, a vida do cientista e da cientista, não é uma vida confortável. Né? Por quê? Porque a gente trabalha sempre com a possibilidade da falsificação. E isso não é uma sensação confortável. Né? Então a gente gera hipóteses, mas a gente sabe que depois de 2 anos, 3 anos de trabalho, aquilo que a gente imaginou, a explicação que a gente imaginou para o mundo que a gente criou, ela pode ser falsa. Né? E isso é uma decorrência aí desse critério de demarcação. E isso acontece mesmo, de fato. E assim, aí a gente pode pensar assim, mas e se eu gerar uma hipótese que não é tão arriscada? Então eu vou pegar uma coisa que eu já sei, uma hipótese que já foi corroborada, e eu vou testar ela de novo, só que em outra espécie. Né? A gente pode fazer isso, né? Só que existe uma relação entre risco e impacto na ciência. Então, se você assume pouco risco enquanto pesquisador, a sua pesquisa tem pouco impacto. Por quê? Uma hipótese pouco arriscada, ela não vai gerar um conhecimento novo. Agora, se você arrisca, a sua pesquisa terá mais resultado. Então, existe essa relação entre risco e impacto. Né? E também eu não sei se faz sentido a gente ficar testando a mesma hipótese toda vez. Né? Porque isso a gente já conhece essa hipótese. Né? Ela sempre pode ser testada, tá, gente? Sempre pode ser testada. Mas, enfim, relação risco-impacto. Tá? Eu ia contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história para vocês. Foda-se. Eu conheci uma pesquisadora ao longo quando eu estava na pós-graduação, e ela trabalhou com uma hipótese muito arriscada de que, vejam só, premissa, em alguns lugares do mundo existe um estresse de água, não tem muita água no ambiente. Tá? Isso é uma premissa. Em outra premissa é que em alguns desses lugares existe neblina. Né? Todas as plantas precisam de água para sobreviver, então a hipótese é que as plantas desses lugares pegam a água não pelo solo, mas pela folha. Isso, assim, é uma coisa super arriscada, porque nas plantas existe um contínuo, né? Raiz, caule e folha, de passagem de água, né? E o que a hipótese propunha é que haveria uma inversão desse contínuo aí, né? Que seria folha, caule e raiz. Porque a água está no ar e não no solo, né? Nessas regiões. Como, por exemplo, matas nebulares, tal. Super arriscado,
vida super conturbada, mas ela foi lá, coletou os dados e corroborou essa hipótese. E aí ela teve um super trabalho, assim, uma super publicação, né? Então, só para ilustrar o que é essa relação de risco e impacto, né? Tudo bem, pessoal? Muito que bem. Então, a gente tem esse critério de demarcação, que é as hipóteses científicas são as hipóteses passíveis de serem falsificadas, né? Uma outra consequência, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui para você. Tá. Uma outra consequência do dedutivismo é que o método ele faz com que a ciência avance, né? Porque você gera hipóteses, você confirma, refuta ou corrobora a sua hipótese e a partir dali você gera mais hipóteses, que gera mais hipóteses. Então isso daria então essa ideia de que a ciência avança. Isso é um questionamento super interessante, que é fazer ciência. O que é fazer ciência? Porque pense bem, se segundo os empiristas, nosso sentido sempre vai estar entre as coisas e a gente nunca vai poder ter contato com a natureza última dos fenômenos. Então, será que eu não estou experienciando sempre só os meus sentidos e não o mundo lá fora? Não é? Isso é um questionamento difícil de fazer, né? Então pode ser que seja tudo da minha cabeça, né? Mas o positivismo aqui, né, o dedutivismo vai falar assim, não, olha, isso aqui mostra que a ciência avança, não é uma coisa da nossa cabeça desgovernada. Não, a ciência avança. Então esse é uma outra consequência do falsificacionismo é o positivismo científico, tá? Tá. Então eu vou anotar aqui. Eu estou só lendo aqui o meu rascunho para ver se eu não estou deixando nada para trás. A gente pode anotar essa consequência, positivismo. Uma outra consequência é uma coisa que a gente chama de falibilismo. Tá? Bom, a gente viu aqui então que as hipóteses são sempre arriscadas, que o cientista tem que ser arriscado e de certa forma também fazer ciência é você tentar falsificar as hipóteses, né? Então, fazer ciência é viver num mundo de críticas, sempre. E a gente tem que se acostumar com isso também, né? Porque a ciência está bastante baseada nisso, né? Eu acho que tem várias formas de fazer, né? Uma crítica, obviamente, né? Mas a crítica sempre estará presente, porque e reforçada nesse método, né? Do dedutivismo, porque se as hipóteses são aquilo que podem ser falsificado, então sempre haverá crítica, né? O choro é livre. Sempre haverá crítica. Então, uma consequência é que, apesar de todo o teste empírico, né, e crítico de uma hipótese, a gente nunca vai chegar à verdade. Vocês entendem? Porque o conhecimento que não pode ser falsificado, ele não é um conhecimento científico. E isso é muito interessante. Então, isso traz um viés falibilista para a ciência. Só é ciência aquilo que pode ser falsificado, né? E isso também descola a ciência de outras coisas, da verdade, o que é interessante, né? Então, se chega a um conhecimento, se alguém chega para você e fala, olha, esse conhecimento aqui é verdadeiro, isso é a verdade, você fala assim, não, então esse conhecimento não é científico. Porque para ser científico, ele tem que ser passível de ser falso, né? Ou ele tem que ser passível de ser falsificado. E aí,
a gente nunca chega à verdade, né? É impossível chegar à verdade usando esse método, né? Mesmo que ela tenha passado por todos os testes sem ser refutada, a gente nunca sabe no futuro se um teste novo vai aparecer que possa refutar aquela hipótese, né? Vocês estão entendendo mais ou menos o que é esse conceito chamado falibilismo, né? Então, o conhecimento científico nunca se torna infalível, né? Tá aqui para vocês. Nunca se torna infalível. Sempre pode haver falhas no conhecimento científico. E isso é complicado, né, gente? Por quê? Porque a gente quer uma ciência pragmática, a gente quer uma ciência que funcione. Mas, pela lógica, a gente está chegando a essa conclusão que o conhecimento científico nunca se torna infalível, né? Isso vai de encontro com a ideia leiga de ciência, né, que a gente tem fora da academia. Na verdade, muitos acadêmicos também acham que o conhecimento científico ele é infalível ou que ele se aproxima da verdade, quando na verdade não, tá? Enfim, e isso vai trazer um problema, tá? Pra gente. E agora a gente vai entrar então nesse campo que são os problemas do dedutivismo. Estão todos aí, todas e todos? Sim, pode continuar, Vini. Tá. Tá tranquilo. Então, esse método, assim como o método do indutivismo, ele também tem seus problemas, tá? E você fala assim, nossa, mas o que a gente faz? Uai, gente, a gente trabalha com esses problemas normalmente, né? Igual a gente vive com os nossos problemas, né? É só mais um problema, só de muitos. A gente continua. Porque apesar de ter problemas, ele funciona, né? Apesar dele não ser infalível, ele funciona. Então, isso é uma coisa que a gente falou desde o nosso primeiro encontro, né? Que a ciência ela é pragmática, ela está preocupada em explicações que funcionam, não explicações que são verdadeiras ou infalíveis, tá? Então, o primeiro problema é essa assimetria na verificação e falsificação das hipóteses, né? Existe uma assimetria. Por quê? Porque o que mais importa não é a verificação, mas a falsificação. Então, se a gente coloca numa balança aqui do dedutivismo, né, a verificação e a falsificação, de outro lado, e isso são coisas diferentes, a gente vai ver que existe um peso maior para falsificação nesse método, né? Então, uma hipótese nunca vai poder deixar de ser falsificável se ela for científica, né? Por definição, dentro do método. Então, tem essa assimetria, né? E a verificação definitiva, ela é impossível nesse método, né? A gente nunca atinge isso aqui, né? Esse lado aqui, completamente, tá? Porém, assumir, né? Então, a gente só fala assim, quando a gente achar uma evidência, né, um fato
que vai de encontro à nossa hipótese, então a gente refuta a hipótese. Aí tem uma história legal, não sei se vocês já leram o livro do Chalmers, os capítulos agora 4, 5, 6, eu acho que ele conta lá, que quando ele faz um exercício assim, né? O cara, ele faz ali, a partir das premissas, a dedução de que vai acontecer um fenômeno estelar em tal data, tal hora. Aí chega no dia, ele monta o telescópio dele, aponta para a direção que ele calculou para fazer a observação do fenômeno, e o fenômeno não acontece. Vocês acham que o pesquisador, que é aquele bichinho bem orgulhosinho, né? Bem orgulhoso, vocês acham que esse pesquisador ou essa pesquisadora, eles vão desistir da sua hipótese e falar assim, minha hipótese foi refutada na vida real? Não. Ele vai pensar, a primeira coisa é, esse telescópio aqui está com problema, né? E vai atrás de comprar um telescópio melhor. Aí faz de novo, né? Ou ela faz de novo os cálculos e prevê que esse fenômeno vai acontecer daqui 2 semanas. Então, compra um telescópio, dinheiro, o melhor que tem, chega na hora, aponta certinho, o fenômeno não acontece. Aí o que ele pensa, ou ela pensa? Eu não consegui ver porque passou uma nuvem no céu. Então, não é, apesar de na teoria ser assim, na prática não é bem assim, né? Na prática, não é bem isso que acontece, tá? E é isso, né, gente? Na prática, a falsificação definitiva de uma hipótese também é impossível, né? Porque sempre a gente pode repetir o experimento. Sempre a gente pode repetir o experimento. Então, nunca a gente vai conseguir, de fato, refutar uma hipótese. Ou seja, a gente não sai do lugar, porque a gente não consegue nem verificar e nem refutar definitivamente uma hipótese. Agora, acreditar que você refutou uma hipótese e isso vai acontecer sempre, né? A partir do momento que você refutou e isso sempre vai continuar, você está sendo indutivista. Vocês lembram da história de você falar assim, se eu soltar a caneta, ela cai. Você pode dizer isso? Do ponto de vista pragmático, funciona. Se eu soltar, vai cair. Mas do ponto de vista lógico, não dá para dizer isso, né? E a mesma coisa aqui. Ora, se eu refuto uma hipótese e acredito que ela vai permanecer refutada no futuro, eu estou sendo indutivista. Eu estou praticando aquele indutivismo lá, né? E o falsificacionismo era para ser uma alternativa ao indutivismo, né? E aqui a gente está sendo indutivista igual, né? Então, esse é um problema também, né, do indutivismo. A mesma coisa acontece com a relação de variáveis, né? A gente faz uma relação que a gente faz essa relação aqui, né? Que tem uma variável aqui e aqui a gente tem uma função dessa variável. E a gente observa que existe uma relação entre as duas aqui, positiva, tal. Só que a gente não sabe se existe outras variáveis que explicam essa função de x também. E esse problema permanece, né? Então, até estou falando em termos técnicos aqui, né? Mas vou dar um exemplo prático para vocês. É o exemplo do cabelo lá. Lembra que eu falei, a planta cresce porque tem água, né? A gente acha essa relação, não refuta essa hipótese. Mas quem pode dizer que não é porque eu não tenho cabelo que a planta cresceu, sabe? Então, você tem que refutar essa hipótese também do cabelo. E aí você sempre vai ter que refutar alguma coisa.
um nome para isso, mas é isso, né? A lista de variáveis influentes potenciais é indefinida, né? A gente nunca vai chegar definitivamente. Então, esse teste sistemático, né, da relação da água com o crescimento da planta, ele é impossível, né? Potencialmente impossível. Tá? Potencialmente impossível, então temos um método problemático. Um método científico que funcione, gente, ele precisaria de 3 princípios, tá? Então, um método científico bom precisa de 3 princípios. O primeiro princípio é um princípio de geração de hipóteses. Bom, a gente viu aqui no indutivismo que esse é check, né? A gente tem um princípio relaxado de geração de hipóteses. 2, um princípio de eliminação de hipóteses. E a gente viu também no dedutivismo que a gente dá check aqui, que a gente, através do rigor, né, da coleta dos dados, a gente vai refutar, a gente pode refutar as hipóteses. Mas a gente também precisa de um princípio de aceitação de hipóteses. E para o dedutivismo, isso aqui é impossível. É impossível a gente aceitar uma hipótese, porque quando a gente aceita uma hipótese, definitivamente ela se torna verdade, e um conhecimento que não pode ser falsificável, ele não é científico. Então ele sai do escopo da ciência. Tá? Então, temos aqui um método que não resolve muito a nossa vida, né? Do ponto de vista lógico, né? Ele funciona pragmático, mas do ponto de vista lógico, não resolve nossa vida. Né? Por quê? Porque a gente não tem esse princípio, né? A gente nunca pode aceitar uma hipótese, né? E é isso. Temos 2 métodos científicos, aprendemos aqui 2 métodos científicos e aprendemos também que esses 2 métodos têm problemas, tá? Vini, a ciência então chegou no fim. Chegamos no fim da ciência, porque a ciência é uma atividade problemática. Não. A ciência continua funcionando. Muito bem, obrigado. No fim, essa parte da aceitação da hipótese, a gente acaba assumindo um risco, né? Então, o que a gente faz para contornar esse problema da aceitação da hipótese, independente do método, é falar assim, olha, eu só vou aceitar hipóteses quando eu sei que ela está... quando eu sei, por exemplo, que ela tem 5% de chances de não estar errada. Então, isso eu vou tomar como aceito. Se é um caso mais grave, vamos supor assim, olha, vacina, vamos pegar um tema aí atual, vacina, as pessoas podem morrer tomando vacina, é verdade. Então, eu vou assumir uma regra mais rigorosa. Em vez de 5%, eu vou assumir 1%, tá? Então, só quando eu tiver certo de que pode ter
1% de chances da minha hipótese, né, que aquela vacina funciona, só quando ela for menos que 1% que eu vou colocar ela para funcionar, para vacinar as pessoas. E é assim que se faz, tá? É assim que se faz. Por isso que a gente pode ter muita confiança no conhecimento científico. Por quê? Porque a gente joga esse limiar de aceitação lá para baixo, né? A gente aceita hipóteses com rigor muito grande para aceitar as hipóteses. Mas do ponto de vista lógico, a gente nunca chega na verdade. E os dois métodos têm problemas. Isso significa que vocês vão sair e falar assim: nossa, o Vini falou hoje que a ciência está acabada. Não, gente, não. Não é isso. A ciência funciona. A ciência é pragmática. Esse é o compromisso que eu fiz aqui desde o começo. Ciência é pragmática, ela funciona. Tem problemas? Tem problemas, mas ela funciona. Tá? Você toma vacina, a pessoa não fica doente. Tudo bem? Então, nessas duas aulas, a gente aprendeu um pouquinho do método científico. Na próxima aula, deixa eu ver aqui, na verdade, que a gente vai ver na próxima aula. Isso, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai ver um exemplo concreto de construção de conhecimento. Então, a gente vai fazer Não, a gente vai ver isso, não é um exercício, mas a gente vai ver passo a passo. Ah, então, vou entrar para essa carreira de cientista. Como começa? Como a gente começa uma pesquisa? Quais são os passos que tem para a gente fazer uma pesquisa, né? É isso que a gente vai ver na próxima aula e a gente fecha esse bloco de filosofia e história da ciência como um todo, tá? Tudo bem, pessoal? Você tem perguntas? Eu tenho aqui, eu Opa, que perdi bom. uma parte da explicação. Quando você estava falando sobre. Deixa eu verificar aqui. Quando você estava falando sobre as consequências do critério de demarcação, você falou sobre o falibilismo. Uhum. Essa parte eu peguei, mas eu não peguei a parte que você explicou sobre o positivismo. Ah, sim. Então, lá no início do dedutivismo, né, e do falsificacionismo, se entendeu que esse método, além dele demarcar o que é ciência e o que não é, ele também provava que a ciência progride. E isso que a gente chama de positivismo, né? A bandeira do Brasil é positivista, porque ela fala ordem e progresso, né? Então, o nosso país vai para frente, vai progredir e tal. Isso é positivismo, essa ideia de que as coisas vão para algum lugar e um lugar potencialmente melhor, né? Que ela progride, que ela avança. A gente vê bastante essas palavras associadas à ciência, né? O avanço científico, o avanço tecnológico, o desenvolvimento, né? Então, por que a ciência avança? Porque ela falsifica o que não é, ela falsifica, né, as hipóteses que são refutadas e aquelas hipóteses deixam de ser consideradas e a ciência vai para frente. Entendeu? É Cadu que perguntou, é Emily? Então ela avança, a gente não perde mais tempo com esse teste, tá? Então essa era uma ideia daquela época, né? Isso no século XX, de que a ciência progride. Hoje em dia, a gente vai dizer que a ciência progride? É bastante discutível, né? A gente vai dizer que a ciência é uma atividade diferente das outras? É bastante discutível, tá? Mas isso que é positivismo. A ideia de que as coisas avançam, progridem. Às vezes a gente tem essa também com a nossa vida, né? Achando que nossa vida vai melhorar. Nossa, eu vou começar a falar uns pessimismos. Melhor acabar a aula aqui. Não, pessimismo não, Vini. Vamos deixar para quarta, na live. Quem acompanha a liga sabe que eu sou muito pessimista.
Aliás, na quarta a gente vai discutir o artigo do Dobzhansky, que é um super biólogo, um artigo super influente. Quartas 18, né? Isso. Fica o convite aí também para participarem dessa reunião da Liga Acadêmica da Biologia. Beleza, pessoal? Vini, Oi. só passando um recado para os meninos, vamos ser positivistas com relação aos formulários e vamos avançar com eles, gente. Meu Deus, tem muita pouca gente respondendo. Pois é, Não gente, isso aí vai esqueça. valer a nota depois, hein? É verdade. Gente, eu tenho um problema na interação com os estudantes, quando eu estou nesse papel de professor, que eu não sei, os estudantes não fazem minhas atividades. Não estuda para prova, aí todo mundo reprova no fim da disciplina. Na outra disciplina que eu dou, na morfologia de plantas, reprova um monte de gente, aí eles ficam desesperados no final. Aí eu não entendo por que as pessoas acham que. Não sei. Fale de Hermes. Então, eu até mandei um e-mail para você. Às vezes, se pudesse colocar essas atividades lá naquela aba Trabalhos do Teams, Ai, fica verdade. mais fácil de visualizar e já fica em ordem de data de entrega. É bem mais tranquilo, eu tenho Mas acompanhado por lá. é que a gente está fechando a atividade, sabe? Uhum. Tipo, pra gente não encavalar. Então, Mas mas a mesma funcionalidade de fechamento, todo o mesmo esquema, consegue colocando naquela aba. Eu confesso que eu não sei exatamente como é que faz. Mas porque aí se colocar lá, fica bem fácil da gente acompanhar todas elas. tá, ou a gente deixa lá um recado também. Pode Tá? ser, não sei como é que funcionaria melhor o mecanismo aí, não sei. Enfim, Deixa lá, ó, atividade. Agora a gente está indo para atividade 4, né? Atividade isso, 4 vai de hoje até segunda-feira, sim. tá? Beleza? Os vídeos. Eu falei que ia subir os vídeos. Deixa eu parar o compartilhamento. E eu não subi. Não, vocês estão. Eu quero parar o compartilhamento. Vocês estão vendo a telinha branca ainda? Parar a apresentação. Sim. Pronto. Quer falar mais de Hermes? Não, era sobre a telinha branca mesmo. Tá. E os vídeos eu não coloquei lá no Teams, porque tá tudo lá no YouTube. Eu não sei se alguém tá com dificuldade de acessar o YouTube. Tá tudo lá na aba Construção do Conhecimento Científico. E, enfim, é porque eu já tenho esses vídeos carregados da outra disciplina e, não sei, eu fiquei... Nossa, eu vou ficar carregando o vídeo toda hora aqui. É muita função. Mas se alguém quiser, pode me pedir o arquivo que eu passo, não tem problema nenhum, tá? Mas tá tudo lá no YouTube. Beleza? E tá, então é isso. E também vamos combinar lá uma reunião de apresentação para a gente apresentar o NERP e vocês também apresentarem o que vocês pensam da carreira acadêmica, que você tem afinidades, você gosta de bicho, de planta. Se vocês gostam de planta ou de planta. Brincadeira. Aí a gente conversa, tá, gente? Tchau, boa semana para Tranquilo, Vini. vocês. Qualquer coisa vocês mandam mensagem lá, tá? Tchau, Vini. Boa semana. Até Boa mais. semana. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Vini. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Tchau.